Boa noite, irmãos. Deixa eu botar aqui. Queridos, antes de nós entrarmos na doutrina da soteriologia, mais um estudo que nós teremos aqui, mais um assunto, eu gostaria de fazer um breve comentário acerca da última polêmica da internet, né? É pecado ou não é pecado ter filhos? Essa é a polêmica do momento, né? O pastor Marcos, na verdade nem foi o pastor Marcos Granconato, mas a igreja publicou um cortezinho da pregação dele, onde ele fala sobre isso. E eu, por coincidência, havia escutado essa pregação por inteira no domingo que ele pregou. Eu estava escutando ao vivo ela. E eu não sei se é burrice ou falta de honestidade da parte de algumas pessoas, porque por eu ter visto ali o corte, logo me sugeriu outros vídeos relacionados, e um deles estava escrito: resposta ao pastor Marcos Granconato sobre a sua posição antinatalidade. Aí eu pensei, não, alguma coisa está errada, né? Ou a pessoa é burra, ela não consegue entender o argumento, ou é falta de honestidade, né? Quer engajamento, quer fazer polêmica para crescer na internet. Só pode ser isso. Por quê? Porque o ponto do vídeo do pastor Marcos, ali da pregação, era muito claro, né? Ele trata ali acerca de uma cultura que se criou dentro da igreja evangélica, em algumas igrejas, que olha para famílias que não têm filhos ou que têm há poucos filhos como algo pecaminoso. E eles usam como base o texto lá de Gênesis capítulo 1, da ordem que o Senhor dá no versículo 28 para a humanidade, né? Para Adão e Eva, ele fala que criou o homem e a mulher e deu a eles a ordem de crescer e multiplicai-vos. Então essa seria uma ordem de Deus, moral, e portanto quem não cumpre a ordem está em pecado. E aí o pastor explicou ali que essa não é uma ordem moral, porque não faz sentido ser uma ordem moral, porque essa ordem também é dada aos animais. Então, se o animal ele não tem filho, então ele também está em pecado. Ele disse: não, esse imperativo de Gênesis é a declaração de uma bênção. O homem seria abençoado por poder gerar filhos. Então era uma bênção e não uma ordem moral. Óbvio que os filhos são bênção. Ninguém discute isso. Nenhum cristão vai falar que filho não é bênção. Eu pude observar com meus próprios olhos lá na igreja do pastor Marcos, todos têm filhos. É muito semelhante a nós na hora do culto. Quando saem as crianças, fica um vácuo, né? Porque eles têm muitas crianças, muitos jovens, os pastores com muitos filhos, e é óbvio que é uma bênção. Entretanto, o ponto que ele quis dizer é que neste mundo caído que nós vivemos, muitas vezes circunstâncias acabam ocorrendo que levam um casal a talvez não poder ter filhos, que é o caso da infertilidade, que é o caso de uma mulher daqui a pouco ter que trabalhar e ajudar seu marido a complementar a renda de casa, então ela não pode ter muitos filhos. N circunstâncias, missionários que decidem por não ter filho por conta do local que eles estão, o perigo e tudo mais. Então ele coloca ali alguns fatores que são justos para alguém decidir não ter filhos, que é uma justificativa honesta, correta diante de Deus, que não há pecado nisso. É óbvio que algumas motivações para não ter filho podem ser pecaminosas. Eu não quero filho porque filho é custo. Eu não quero ter filho porque eles vão me atrapalhar. Isso são motivações egoístas e é pecado. A motivação. Mas nós não podemos condenar pessoas que decidem não ter filhos com base em suposições. Eu achar que o motivo disso é pecaminoso. Não. Este é o ponto ali. Né? O argumento não foi contra a natalidade, mas contra uma cultura que tem se criado em algumas igrejas que condenam casais que decidem não ter filhos sem nem saber as motivações para isso. Esse é o ponto. Então, cria-se um olhar para casais que por acaso não têm nenhum filho ou que têm poucos filhos e você acha que eles estão em pecado por causa disso. É óbvio, irmãos, que existem motivações que são pecaminosas, mas esse não era o ponto. Então, a questão é que o crente ele tem liberdade para decidir quantos filhos quer ter. Deve haver essa liberdade. Cada um tem a liberdade de viver a vida piedosa que bem quiser. Né? Nós não podemos criar pecados que não existem na Bíblia. Você dizer que aquilo é pecado.
porque o legalismo ele vai se instaurando de maneira sorrateira, sem nem a gente perceber. E a gente cria um monte de regras que a Bíblia não produz. Então aqui eu não estou fazendo uma defesa a ele, porque ele não precisa ser defendido, né? O pastor Marcos não precisa dessa defesa, mas é só uma orientação em termos de congregação, de igreja, porque eu sei que esse é um assunto que tem potencial de causar divisão. Né, de pessoas olharem para outros e não, olha só, a minha família é perfeita, a do outro não é e assim por diante. Não. Todos cristãos devem ter liberdade de conduzir a sua vida da maneira que bem entendem. As motivações o Senhor conhece. E o Senhor julgará isso no momento oportuno. Amém? Então vamos dar sequência aqui nas doutrinas fundamentais. Hoje nós temos mais um assunto dentro da soteriologia, que é a doutrina da salvação, e o assunto de hoje é recriação. Recriação. O que isso quer dizer? E aí, mais uma vez, nós vamos para buscar esta palavra nas Escrituras, o seu sentido bíblico. E aqui nós vamos encontrar na palavra grega kainektisis, que significa nova criação. Essa é a palavrinha que nós vamos buscar nas Escrituras. É a junção de duas palavras gregas que significa nova criação ou a recriação. Fala também das novas criaturas. E aqui cada uma das palavras tem um significado. A primeira palavrinha, kainé, é um adjetivo que é novo, não visto. Significa algo original, de uma maneira que não havia sido visto antes. Esse é o significado da palavrinha grega. E a palavra ktisis, ela é um substantivo, né, que dá nome a um conceito, que é o conceito da criação divina. Um objeto de criação trazido à existência por Deus, diferente da criação considerada como um todo. Onde ela aparece nas Escrituras? Uma ocorrência dela está em 2 Coríntios 5,17. Então abra sua Bíblia, o texto de 2 Coríntios 5,17. E nós vamos ver um exemplo aqui de ocorrência dessa palavra. Então olha o que diz o texto ali. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. Aqui aparece essa palavrinha grega. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, o nosso objetivo aqui é entender o que significa isso. Né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação. O que isso significa? Tá? Esse é o nosso objetivo de hoje. Então, uma definição bíblica, não é tão simples, que é um pouco longa, mas aqui vai a definição bíblica do termo. A Bíblia afirma que quem está em Cristo é parte da nova criação. Nós lemos ali no texto. O que significa isso? Isso significa que ao estar em Cristo, a pessoa experimenta uma transformação profunda, deixando para trás a sua antiga natureza pecaminosa e recebendo uma nova identidade em Cristo. Então, nosso objetivo aqui hoje é esmiuçar isso. É ver outros textos, quais são as implicações disso, o que de fato isso significa, tanto teoricamente quanto na prática. Então vamos a algumas perguntinhas. Falamos de nova criação. Será que isso tem relação com a regeneração? Lembra que nós falamos de regeneração, acho que umas 2 ou 3 quartas-feiras atrás, que era o trocar do coração, lá da profecia de Ezequiel, quando o Senhor tira um coração de pedra e coloca em nós um coração de carne. Nós vimos também que depois há uma vivificação deste coração, né? Nós vimos esses conceitos aqui ao longo das semanas. Então, qual será a relação entre regeneração e nova criação? A regeneração do crente é um prenúncio da nova criação consumada. Então, queridos, quando nós somos regenerados, esse ato do Senhor em trocar o nosso coração, nos dar um novo coração, já é um prenúncio de algo que ele vai fazer ainda de forma consumada e completa. É o início de algo novo que o Senhor está fazendo. Então, assim como Deus transforma o coração do pecador, ele também vai restaurar toda a ordem criada por ele. É importante, irmãos, destacar
que essa consumação, esse final desta obra, que é uma consumação escatológica, não é só um retorno no Éden. Muitas vezes as pessoas pensam, o Senhor, quando for fazer tudo novo, nós vamos voltar a viver no Éden, lá o plano original de Deus. Não é assim que funciona. Nós não vamos ir lá para um jardim, sem casas, vamos tudo andar pelado de novo. Não é isso. Né? A ideia é uma nova criação, mas uma restauração daquilo, porém diferente, não exatamente como era. Por quê? Porque lembram qual era o estado de Adão e Eva antes da queda? Eles estavam em uma condição de poder pecar. Adão e Eva eles tinham livre-arbítrio, eles poderiam ali obedecer ou desobedecer. Como será essa nova criação? Nós vamos ter também a volta lá para Adão e Eva, e Deus vai nos deixar numa condição de poder pecar? Não, se fosse assim, irmãos, Senhor, ia ser um ciclo sem fim, né? Nós ia estar toda hora, de novo redenção, Jesus volta mais uma vez. Tem que estar toda hora crucificando Cristo, porque nós ia estar sempre pecando. Não, agora ela é diferente, é uma realidade mais gloriosa. Quando nós lemos os relatos do novo céu e nova terra, o que nós vemos nesse relato? Um jardim, aquele ambiente do Éden? Não, nós vemos uma cidade celestial. Nós vemos as nações indo até lá. É um outro conceito, né? É uma nova estrutura em relação a isso. Então, nós vamos estar lá em uma realidade onde o pecado e a morte não terão mais vez. Será impossível o ser humano pecar novamente. Então, nós lá não teremos livre-arbítrio, assim como nós não temos hoje. A diferença é que hoje a nossa natureza está inclinada ao pecado. E lá a nossa natureza será totalmente inclinada à santidade. Nós jamais seremos capazes de pecar de novo. Pensa só que maravilha. Quando a gente entende a realidade do pecado e quando o pecado nos incomoda de fato, quando você luta diariamente contra o pecado, não tem como você não desejar isso. Não tem. A não ser que você não entendeu. A não ser que para você pecar não tem problema. Mas quando você luta com isso, quando o pecado te incomoda, é aquilo que o crente mais deseja, essa nova criação consumada. Esse momento onde eu não vou mais precisar brigar com isso. Essa é a realidade dessa nova criação que Deus fará. Também outro ponto importante, a Bíblia ensina que a obra redentora de Cristo não se limita à transformação dos indivíduos, não é somente nós que seremos transformados nessa nova criação, mas abrange toda a criação de Deus. Tudo aquilo que Deus fez. E eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, pertinho do texto que vocês olharam no domingo, vocês aprenderam no domingo. Até comentei com o pastor Adriano como é importante a exposição do texto bíblico, né? Estava ouvindo a pregação dele, a explicação ali dos gemidos inexprimíveis, o fato de nós não sabemos orar como convém. Quem é que parou para pensar profundamente o significado do que é o texto, né? Quanto o significado é profundo, né? E nós não sabemos o que pedir, às vezes nós oramos mal mesmo, né? Então, como é importante a gente estar exposto a pregações bíblicas, né? Romanos 8, versos 19 a 23. Olha o que diz o texto. Romanos 8, versos 19 a 23. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, olha como é toda a criação aguarda isso. Pergunto, os animais, eles sofrem com o pecado? Eles pecaram, por acaso?
Mas eles sofrem com isso, não sofrem? As plantas, as florestas, elas sofrem com o pecado? Tudo. O mundo geme. Geme por causa do pecado. E ele está aguardando essa transformação. Aqui no texto, Paulo ele descreve como uma criação aguardando ansiosa a revelação dos filhos de Deus. Por quê? Porque ela mesmo será liberta dessa corrupção. Ela mesmo vai ser completamente restaurada. E esse conceito, irmãos, ele se conecta com as promessas do novo céu e nova terra lá de Apocalipse 21 e 22, onde lá mostra que Deus vai restaurar todas as coisas. E aí então ele habitará com o seu povo em um estado de perfeição eterna, para todo sempre, de uma maneira completamente restaurada. Seguindo. Qual o papel de Cristo nisso tudo? Qual o papel de Cristo nessa nova criação? Cristo ele é o primogênito. Isso diz ali em Colossenses 1,18. Então, abra sua Bíblia ali em Colossenses 1,18. Cristo ele é o primogênito dessa nova criação. O que isso significa? O texto ali de Colossenses, ele diz, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos, Paulo diz. Por quê? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar para essa vida eterna. Ele foi o primeiro a ressuscitar, inaugurando a nova criação. Então, quando a gente quer saber como nós seremos nessa nova criação, nós olhamos para Cristo. Tudo que nós sabemos acerca de como será o nosso corpo, as características, é olhando para aquilo que foi Cristo na ressurreição. Então, dali a gente tira inferências sobre como seremos. Nós vimos que Jesus foi reconhecido, ou seja, nós vamos ter a mesma aparência. Vários elementos ali estão presentes. Mas essa é a ideia aqui. Jesus ele foi o primeiro a experimentar essa nova criação que virá. Então, a ressurreição de Jesus, ela é a garantia de que isso vai acontecer não só com ele, mas com todos aqueles que estiverem unidos a ele. Então, esse conceito reforça que Jesus ele é o Senhor dessa nova criação. Ele é aquele que tem a primazia. Ele é o primeiro a vencer a morte. Ele é aquele que abre o caminho da restauração completa. Então, ele é o primeiro integrante dessa nova criação. Por ser o primeiro, ele é senhor dessa criação. E ele é aquele que abre o caminho e nos dá a certeza de que todo aquele que está com ele também experimentará essa ressurreição e essa transformação do seu corpo em uma nova realidade. Alguma dúvida até aqui? Não? Estou correndo hoje. Qual é o efeito disso? Na prática, o que acontece com essa quando nós somos inicialmente? Nós vimos aqui que essa nova criação ela começa já agora. Qual que é o começo agora dessa nova criação? Coração, né? Regeneração. Esse é o início. Então já houve um start dessa transformação. Já houve um princípio em nós disso. Qual é o princípio? Um novo coração que recebemos. Então, o que acontece a partir disso? Primeira coisa, uma nova cosmovisão. 1 Coríntios. Primeira Coríntios 2:16. Isso aqui é mais um texto que inspira uma das músicas que nós cantamos aqui na igreja, né?
Ele diz ali, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, nós, os crentes, Paulo está falando aqui, nós, a igreja, aqueles que fazem parte, aqueles que creem em Jesus, temos o quê? A mente de Cristo. O que significa ter a mente de Cristo? Qual é o significado disso? Paulo quer dizer aqui que nós, os crentes, eles passam a enxergar, a compreender a realidade dentro de uma perspectiva divina. Paulo ele fala que os cristãos, por meio do Espírito Santo, eles podem discernir a vontade de Deus. Eles podem viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua sabedoria. Esse conceito aqui contrasta com aquilo que Paulo vinha falando aqui no texto, sobre a mentalidade natural. O homem natural, ele não entende as coisas de Deus. O homem natural, o homem com um coração de pedra, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Para ele, tudo é loucura. É o que ele diz no verso 14 ali. Ele diz, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se você falar sobre nova criação, sobre uma nova realidade do homem sem pecado, o homem com um coração de pedra, ele vai olhar para isso e vai dizer, isso é loucura. Isso é coisa de crente, isso aí. Isso não faz sentido. Por quê? Porque são coisas que só se discernem espiritualmente. Só se discerne a partir do momento que você tem uma transformação, onde você recebe um novo coração, que agora é sensível às coisas espirituais. Então, o crente, quando ele é regenerado, transformado, a sua mente muda. E aí ele olha para textos como esse e ele não duvida em nada disso aqui. Ele olha para isso, concorda e deseja isso. Ele anseia por isso. Então essa é a ideia, ter a mente de Cristo implica que nós vamos pensar como Cristo, agir como Cristo, julgar as coisas conforme os princípios da palavra de Deus, do Evangelho. Nós vamos rejeitar a sabedoria deste mundo. E nós vamos então olhar para aquilo que a Bíblia diz. Então nós temos uma enxurrada de conceitos mundanos que são pregados a nós todos os dias. Você acessa uma internet, você vai lá ver um monte de princípio mundano. E aí o crente, ele não se baseia com isso. Ele se baseia naquilo que Deus diz. Ele sempre compara aquilo que é dito com aquilo que Deus fala na sua palavra. E quando uma coisa confronta a outra, o crente ele não tem dúvidas. Eu fico com a palavra. Eu fico com aquilo que o Senhor fala na sua palavra. Então, isso é ter a mente de Cristo. O outro texto, agora em 2 Coríntios, capítulo 5. Versos 16 e 17. É bem semelhante no contexto, né? Ele diz assim, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novos. Agora dá um contexto maior do texto que nós vimos antes. Paulo está dizendo que a partir do momento que nós conhecemos Cristo, e aqui o conhecer a Cristo não é simplesmente tomar conhecimento da figura de Jesus, a figura histórica. Aqui fala de entender quem é Cristo, de abraçar a Cristo. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós devemos olhar para as pessoas, enxergar as pessoas não mais pelo padrão humano, ou seja, a nossa visão sobre os outros e sobre o próprio Senhor Jesus muda. Antes, muitos de nós
poderíamos ver Jesus só como um homem. Né? Nós crescemos ouvindo falar de Jesus. Né? Todos nós, a maioria de nós, pelo menos, são de famílias cristãs, mesmo que católicas, e nós crescemos dentro dos conceitos culturais, celebrando a Páscoa, o Natal. Nós ouvimos falar de Jesus. Então, por um bom tempo, muitos de nós pensavam em Jesus como uma pessoa qualquer. Alguém que talvez existiu, talvez não existiu, foi um mártir, enfim, qualquer conceito que possa ter. Mas, a partir do momento que nós abraçamos a Cristo, nós o vemos não só como um homem, mas nós o vemos como Salvador, como Senhor. E aí, ao crer em Jesus, cada um de nós, cada um dos crentes, eles passam a experimentar uma renovação completa. Uma renovação que é de dentro para fora. O passado de pecado, a separação que nós tínhamos de Deus ficou para trás. Começa uma nova criação, você vai se transformando, renovando os seus hábitos, os seus pensamentos. Então esse texto aqui que nós lemos, ele enfatiza isso, essa transformação que nós passamos a experimentar, uma nova identidade que a gente adquire como cristãos. Em Cristo, nós não somos mais definidos pelos nossos erros do passado, mas passamos a ser definidos pela graça, pela nova vida que Deus nos dá. Além disso, muda o que também? Uma mentalidade nova, uma maneira diferente de enxergar as coisas, que traz como consequência uma atitude diferente. Uma nova atitude marcada pelo comprometimento com boas obras. E aqui, irmãos, é o comprometimento com vida obediente. É isso. Boas obras é isso, é viver em obediência a Deus e os seus mandamentos. Vamos ver os textos? Ela em Efésios, os dois textos são Efésios. Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É curioso que esse texto vem logo após aquele texto famoso de Efésios 2, 8 e 9, que diz o quê? Que pela graça são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Então ele diz, nós não somos salvos pela obra, já deixou isso bem claro. Mas agora ele diz, olha, nós somos uma nova criação em Cristo. E Deus nos criou para as boas obras. Elas não nos salvam, mas elas estarão presentes em todo aquele que foi salvo. Por quê? Porque ele nos salva para isso. Ele nos salva para praticarmos boas obras, para sermos obedientes a Ele. Nós não fomos libertos do pecado para viver de qualquer jeito. O senhorio apenas muda. Antes, nós éramos servos de quem? Do pecado. Satanás. Inimigos de Deus. E aí o Senhor vai lá e nos resgata. Nos compra. Paga um preço por nós. E aí ele nos tira do pecado para vivermos de qualquer jeito. Olha, agora eu te perdoo, vai viver a tua vida. Não. Ele nos coloca debaixo do seu senhorio. Nós agora somos escravos ainda. Nós somos comprados do mercado de escravo, mas nós somos escravos. Não mais do pecado, mas agora de Cristo. E isso nos leva a boas obras. Isso fica também mais claro ainda no próximo texto, do capítulo 4, dos versos 22 a 24. Aqui ele fala da antiga, nossa vida antes e a nossa vida agora. Ele fala ali, quanto à maneira antiga de viver, qual era a nossa maneira antiga de viver? Era uma maneira justa, santa? Não, nós nem dávamos bola para isso. Nós nem sabíamos
o que era santo, o que não é santo. Nós não tínhamos esse conceito claro. Agora nós temos. Então, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Então, há desejos no nosso corpo que podem ser facilmente corrompidos pelo pecado. Desejos que são legítimos, naturais. Por exemplo, nós temos o desejo de comer. Você não tem fome? Todos nós temos. Mas o que o pecado faz? Ele distorce isso. E aí nós podemos o quê? Muitas mulheres, bulimia, né? Práticas, outros, glutonaria, né? Então o pecado distorce. Mesma coisa, desejos sexuais. Eles não são legítimos? São. Fazem parte da nossa humanidade. Mas aí vem o pecado e distorce. E nos leva à imoralidade. Nos leva a uma vida desenfreada, nesse sentido. Esse é o ponto aqui. Né? O pecado corrompe os nossos desejos. E aí ele continua, a se deixar renovar pelo espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza gerada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Hoje nós podemos olhar para esses desejos e dominá-los, e resistir ao pecado. Esse é o ponto aqui. Então é importante que você entenda que esse processo de renovação da mente, que conduz a esse crescimento espiritual, ele depende dos nossos esforços. Nós precisamos controlar essas coisas. Nós agora... Opa, alô? Nós podemos, então, ter os nossos olhos abertos para essa realidade, entender que certas coisas são pecaminosas e lutar contra aquilo na nossa vida. Mas isso depende de esforço. Depende de cada um de nós lutarmos, fazermos a nossa parte aqui. Nós vimos bastante aqui na soterologia a ação monergística de Deus. Mas esse é um ponto onde ocorre um sinergismo, uma cooperação, o crescimento espiritual, essa renovação depende dos nossos esforços. Tem um livro do John MacArthur chamado Chaves para o Crescimento Espiritual. Um livro muito bom, bem antigo já. E neste livro, John MacArthur, ele lembra que essa disposição de buscar uma vida santa, buscar prática de boas obras, aquilo que gera crescimento espiritual, ele depende de nós, da nossa atitude. E aí ele lembra, ele faz algumas ponderações interessantes em relação a isso, sobre santidade. Aqui eu vou entrar um pouco no assunto, ainda bem que o Mateus não está aqui, porque ele que vai ensinar essa aula, sobre santidade. Mas eu vou invadir um pouco o assunto dele aqui, depois ele que se vire para explicar. No livro, ele coloca alguns conceitos bem interessantes sobre esse processo que exige de nós esse crescimento, esse amadurecer nas coisas de Deus. Ele fala assim, primeira coisa que nós devemos saber, que o crescimento espiritual não tem relação com a nossa posição em Cristo. O que isso quer dizer? Justificação, lembra? O irmão Alexandre explicou muito bem aqui. A justificação é um ato. A justificação ocorre num momento. Ela depende de Deus. Deus vem e nos declara justos. Isso ocorre uma vez só. O nosso crescimento espiritual não depende da justificação, da nossa posição em Cristo, mas é um processo contínuo que exige os nossos esforços. Ela não tem... Na justificação, Deus faz, declara justo. A partir dali você tem que lutar para crescer. Ele também diz que não tem relação com o amor de Deus por nós. Crescimento espiritual não tem relação com o amor de Deus por nós. Por quê? Porque Deus não pode nos amar mais ou menos. O amor de Deus por nós é completo. O amor de Deus por nós é revelado em Cristo. Não é, alguns crescem mais, alguns amadurecem porque Deus ama mais ele. Não, Deus ama todos nós da mesma forma. O amor de Deus é um amor pleno. Não existe ele amar mais um ou outro.
E às vezes a gente pode pensar, cristãos passando por sofrimento, Deus ama menos. Não, não existe isso. Deus sabe o que é melhor para os seus filhos e Ele ama todos da mesma forma. O amor dele está na cruz de Cristo. Jesus morreu por todos os seus. Da mesma forma, não há diferença. Ele também diz que crescimento espiritual não está vinculado a tempo de vida cristã. Isso é interessante, né? Ele diz, olha, não tem relação com quanto tempo você é crente. O crescimento espiritual não é isso. Porque senão um crente de 5 anos de conversão ia ser todos iguais, né? A mesma maturidade. E nós vemos que isso não é uma realidade. Às vezes nós temos crentes de muitos anos que estão precisando da mamadeira espiritual, do leitinho, tá? Que não conseguem entender ainda as coisas mais básicas da fé, enquanto outros crentes se convertem em 1, 2 anos maduros, praticando a palavra na sua vida, você vê lá. Então cada pessoa se desenvolve com tempos diferentes, um mais, outros menos. Qual que normalmente é o fator que faz um crescer mais que o outro? A sua dedicação, a sua procura em conhecer, procura em aprender, está sempre desejoso a ouvir, procura se cercar de irmãos piedosos, está sempre exposto à exposição do texto bíblico, ao culto de oração e doutrina, está sempre ali se alimentando, tem uma vida devocional diária, lê a palavra todo dia, ora ao Senhor, o crescimento é vertiginoso. Enquanto outros não, se contentam muitas vezes em ouvir o culto no domingo uma vez por mês. Isso quer dizer que ele não seja crente? Não, mas não vai amadurecer tão cedo. O processo é mais demorado. Né? Eu já falei algumas vezes aqui, né? A gente fala bastante da santificação progressiva. Em alguns casos vai ser regressiva. A pessoa cresce nos primeiros anos, daqui a pouco ladeira abaixo. Você percebe, poxa, o que está acontecendo? Desanima. Acontece algo nas circunstâncias da vida. Né? Às vezes tem um emprego que exige demais, está sempre cansado, acaba diminuindo a sua busca pelo Senhor. Isso faz parte dessa nossa jornada. É por isso que o Senhor nos une em corpo, em uma igreja local, para que uns zelem pelos outros, para que uns ajudem o outro a suportar suas cargas. E assim nós vamos juntos, nessa mesma jornada. É aquela ilustração da maratona, nós saímos todos juntos. Mas uns vão chegar antes, estão melhor preparados, fizeram o treinamento completinho, outros vão vir de arrasto, com cãibra, né? Precisando ser empurrados. Mas vamos chegar lá. Os crentes todos chegarão nesse estado da nova criação, de uma maneira completa. E também ele diz assim que o crescimento espiritual não tem relação com o acúmulo de conhecimento intelectual. Olha que curioso, né? Ele diz, olha, o crescimento espiritual não tem relação com o acúmulo de conhecimento intelectual. Por quê? Porque uma pessoa pode conhecer muito da Bíblia. Versículos memorizados, sabe para quem foi escrito tal livro, qual era o contexto, sabe dizer tudo. Mas a vida dele na prática não demonstra esse conhecimento. Ele não age como alguém sábio. Ele conhece muito, né? Tem uma resposta para tudo. Todo assunto ele manja alguma coisa. Mas você olha para a vida dele na prática e é cheio de defeitos. Não consegue aplicar o conhecimento que ele adquire. Então isso também não tem relação. Nós precisamos nos esforçar. Né? Esse é o ponto. A nova criação, ela começa na regeneração. No momento em que o Senhor nos transforma, nos faz ser filhos dele. E aí então começa uma transformação progressiva. Nós já estamos aqui adquirindo a mente de Cristo. Nós estamos aqui adquirindo conhecimento sobre Deus, sobre a palavra. Nós estamos sendo transformados cada dia um pouquinho, até o dia que o Senhor consumará essa criação. O Senhor começou a boa obra em nós e um dia Ele vai completá-la. Um dia todos nós, se Deus quiser, estaremos juntos nessa nova criação e nós vamos olhar uns para os outros perfeitos. Imagina só, irmãos.
Imagina esse dia onde nós vamos poder olhar uns para os outros, completamente transformados e ainda poder dizer, eu contribuí. Olha, Deus me usou também. Isso é ainda mais forte no relacionamento marido e mulher. Você chegar lá e você ver a sua esposa, o seu marido transformado e você dizer, olha, eu fiz parte disso. O Senhor usou minha vida nisso. Eu ajudei a minha esposa a chegar aqui. Eu estive com ela. Dia a dia eu orei por ela. Eu orei pelos meus irmãos. Eu ajudei os meus irmãos a estar aqui hoje. Nós não vamos estar roubando a glória de Deus, porque a gente sabe que é Ele quem fez. Mas nós estaremos alegres, felizes com isso. Nós nos deleitaremos nesse momento. Nós celebraremos. Fico imaginando que deve ser que nem a festinha dos hobbits lá, né, Isa? Dançando e celebrando. Vai ser isso. Então, queridos, para concluir, mais uma vez eu vou terminar no horário, Alexandre, viu? Mas os próximos eu não prometo, porque o assunto da próxima semana é mais espinhoso. Na recriação, a imagem de Deus no homem, que foi pervertida pelo pecado desde o Éden, entra num processo dinâmico e glorioso de restauração. E eu quero ler mais esse texto com vocês e aí encerra-se esse assunto. 2 Coríntios 3:18. E aqui ele enfatiza esse processo, né, de transformação. Ele diz ali, todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. De que forma? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então aqui ele fala desse processo de glória em glória. Isso aqui indica que a mudança não ocorre de uma vez só, mas é em estágios sucessivos. Nós vamos dia a dia nos tornando mais semelhantes com Jesus, aquele que já é nova criatura, aquele que já ressuscitou, aquele que é o princípio dessa nova criação. Então, irmãos, isso significa que a nossa vida cristã é uma jornada de santificação, uma jornada de amadurecimento espiritual, onde cada passinho que nós damos é um estágio mais profundo da nossa comunhão com Deus. Cada dia nós estamos lá, um pouquinho melhor, um pouquinho mais próximos, um pouquinho mais semelhante a Ele. Então, queridos, a gente deve olhar para a nossa vida e observar essa transformação. Eu costumo dizer, né, todo ano que gira, né, que nós paramos para pensar no ano anterior, nós devemos olhar para trás e ver uma pessoa um pouquinho mais semelhante a Jesus. Eu preciso olhar para o Fernando do início do ano e ver, olha, eu cresci. Eu conheço melhor a Deus agora. Eu adquiri mais sabedoria do Senhor. Eu estou conseguindo vencer mais pecados na minha vida. O Senhor abriu meus olhos para outras verdades que antes eu não entendia. Eu sou um crente melhor do que eu era o ano passado. E assim, sucessivamente, de glória em glória. Progressivamente, até a consumação final dessa nova criação. Dúvidas? Não? Como será, pastor? Como que eu vou ser? Sim. Cada pessoa é de um jeito e ela está sendo transformada de um jeito. Mas é importante sempre enfatizar que boa parte dessa transformação depende de nós. Esse é um dos pontos onde você pode olhar para aquilo que nós temos que fazer. Né? Porque boa parte da salvação nós entendemos que é Deus quem faz, a regeneração, a vivificação, né? Mas aqui é o momento onde nós temos que nos esforçar. Né? E aí o crente, quando se esforça e quando ele faz algo, ele consegue ainda perceber, olha, foi o Espírito Santo que me ajudou. Né? Ele não rouba a glória de Deus. Mas é importante nós levarmos a sério as disciplinas espirituais. O que Deus nos deu aqui para nós crescermos? A sua palavra, que nós obtemos conhecimento dele.
Nós conhecemos a mente de Deus na palavra, a oração que nos faz ser dependentes dele, né? Que nós abrimos o nosso coração para aquele que é o nosso Pai, e a comunidade da fé, os nossos irmãos, né? Usar os nossos irmãos. Se aproxime de irmãos piedosos para ver como funciona a vida de um irmão piedoso. Esteja perto de pessoas que edificam, porque você vai ser edificado e crescerá com a presença dessas pessoas. Nós devemos desejar. Isso aqui, a quarta-feira e o domingo, são essenciais para nós. Porque isso aqui é um lugar de refúgio. Você passa a semana inteira com pessoas ímpias que não têm a mente de Cristo. A grande maioria de nós passa a semana inteira ouvindo tudo que é conceito mundano que não leva a Deus em consideração. E aí você tem essa oportunidade de estar aqui com crentes, pelo menos 2 vezes na semana. E aí isso aqui revigora. Né? Você pode compartilhar e você vai ver, o irmão tem as mesmas dificuldades que eu, ele enfrentou tal problema, agiu desse jeito, e aí nós saímos daqui revigorados, espiritualmente, né? Nós saímos mais fortes. Então não despreze isso. Não despreze a comunhão com o corpo. Valorize isso e nós, com certeza, vamos crescendo dia a dia mais. Amém, queridos? Vamos ter um momento de oração, então. Querido Deus, mais uma vez nós louvamos ao Senhor por tão grande graça, com tanta misericórdia que o Senhor nos trata. Obrigado pela salvação que nós temos em Cristo, obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos convenceu acerca do nosso pecado, abriu os nossos olhos para a verdade da palavra de Deus, nos fez compreender quem nós somos de fato, o pecado que habita em nós e que nos afastava do Senhor. Mas, graças a Deus que o Senhor providenciou um meio de reconciliação, de encontrarmos paz para contigo. Então nos ajuda, Pai, nós vimos aqui o quão importante é crescermos em santidade, o crescimento espiritual, porque isso é parte dessa nova criação que um dia será consumada neste mundo. Então que possamos desde já desfrutar disso, de um coração que já foi transformado e diariamente nos conformarmos ainda mais à imagem de Cristo. Meu desejo, minha oração, Pai, é que todos nós que estamos aqui hoje possamos um dia estar juntos nesse dia glorioso, no dia em que o Senhor transformará tudo e livrará todo este mundo do pecado e das suas marcas. Que possamos celebrar esse dia juntos, que possamos nos alegrar, Pai. Então nos ajuda a perseverar, nos ajuda a lutar a batalha do dia a dia, Senhor. Nos ajuda a vencer os nossos pecados e continuar cada vez mais confiantes e descansando na salvação que o Senhor nos deu. Louvamos a Ti, oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém.